Salmo 122, vamos fazer a leitura do verso 1 em diante. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade dos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Até aí deixa aberto, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Querido Deus, santo, justo, poderoso, grandioso, amável, magnífico, diante de Ti nos colocamos essa noite, Senhor, humilhados diante de Ti, reconhecendo nossa debilidade e total dependência de Ti. Rogamos que fale conosco, mova essa noite, envia a Tua graça abundante, que ela abunde sobre todos nós, pecadores. Quebranta-nos, sensibiliza-nos, comove-nos, consola-nos. Que o Teu reino avance, Senhor. O Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Teu Filho. Amém. Salmo 122, do que trata este salmo? Esse salmo celebra Jerusalém como cidade escolhida por Deus. Você sabe que Deus, Ele desejou, Ele intentou habitar aqui na terra e habitar no meio de um povo. E Ele não escolheu todos os povos e todas as nações. Ele escolheu um povo só para ser o seu povo. Era a descendência de Abraão. Daí vem os hebreus, que depois são chamados de israelitas e posteriormente judeus. Este é o povo que Deus fez uma aliança. E é este o povo que Deus escolheu para ser o seu povo. E é este o povo que Deus escolheu para habitar entre eles. De modo que apenas um local, somente um local seria o centro de adoração na terra, onde estaria o tabernáculo de Deus. Tabernáculo era uma tenda que era montada, uma tenda móvel, onde Deus manifestava sua glória e sua presença. Depois ele estabeleceu que essa tenda ficaria em um local fixo, onde Deus habitaria e a sua glória se mostraria. E ele escolheu apenas um local, e esse local escolhido por Deus foi Sião, foi Jerusalém. Jerusalém nem sempre foi a capital da adoração. Jerusalém antes era chamada Jebus, era a terra onde habitavam os jebuseus, um daqueles povos cananeus que estavam fazendo parte da terra prometida quando Josué entra e conquista a terra. Davi conquista essa cidade, a cidade de Jebus, e coloca o nome dela de Jerusalém e faz dela a capital da adoração. Ali estavam contidos o tabernáculo, ali estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e ali seria construído pelo rei Salomão o templo de Deus, onde Deus habitaria. Então esse foi o local escolhido por Deus para ser por ele habitado e ser sede da adoração, Jerusalém. Para nós, esse salmo mostra a importância da casa de Deus, a importância da igreja, a importância, o lugar que deve ocupar o
o culto ao Senhor, o local que ele deve ocupar no nosso coração, a importância do culto que tem a reunião dos santos, o ajuntamento dos eleitos. E é isso que vamos ver nessa noite. Por isso o tema da minha mensagem é Eu amo a casa de Deus, ou o amor pela casa de Deus. E eu quero perguntar, você ama a casa de Deus? Você ama a igreja? Você ama o culto público? Você ama estar entre os irmãos? Você ama os redimidos? É o seu prazer estar na igreja, na casa de Deus? É isso que vamos ver essa noite. Vamos começar então com o verso 1. Ele revela que o sentimento que o cristão deve ter quanto ao culto. Nós vamos começar vendo o sentimento que eu e você devemos ter quanto ao culto, ou quanto à igreja, a nossa disposição quanto à igreja. Verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja só, aqui Davi está retratando o sentimento que os peregrinos tinham quando eram convidados a ir até Jerusalém, até o templo, quando acontecia uma das 3 festas. Eram essas as datas principais para os peregrinos, onde eles deveriam ir até Jerusalém. E esse é o sentimento que eles tinham quando eram convidados a comparecerem nessas festas e se dirigirem até Jerusalém, até o templo, até o tabernáculo. O sentimento deles era de alegria, era de gozo, era de júbilo. A reação deles ao serem convidados ou ao irem até Jerusalém era de gozo, era de satisfação, quer seja na Páscoa, ou no Pentecostes, ou na festa dos tabernáculos, as 3 principais festas judaicas, onde todos os judeus de todo mundo tinham que comparecer. E a reação deles era de alegria, de gozo. E ali eles compareciam e ofereciam suas ofertas pacíficas, suas ofertas pelo pecado, levavam os seus animais para oferecerem sacrifícios, e os levitas tomavam tudo aquilo e começava o abatimento dos animais, e juntamente com isso havia um coro com músicas, com harpas, e um culto então era celebrado juntamente com sacrifícios e a presença dos judeus nativos e estrangeiros em um culto cheio de gozo, cheio de alegria, cheio de satisfação. Isso para eles era a data mais importante no calendário deles. Era o dia mais especial da vida deles. Eram essas 3 festas que finalmente eles podiam chegar na cidade santa e oferecer seus sacrifícios em um culto solene e extraordinário. Por isso o coração deles não cabia no peito, saltava pela boca de alegria, de gozo, de satisfação. Caríssimos irmãos, esse deve ser, ou pelo menos deveria ser, o nosso sentimento quanto à igreja, quanto ao culto dominical, quanto ao culto público. Esse deveria ser o nosso sentimento quanto à comunhão dos santos, quanto à adoração, é de alegria, é dizer hoje é domingo, hoje é dia de culto, hoje me alegrei porque é dia de encontrar com o Senhor, é dia de encontrar os santos, é dia de reunir com eles em adoração. Por isso o meu coração está alegre, está feliz, porque hoje eu vou participar do maior evento da terra. Não é a final de uma Copa do Mundo, não é a apresentação de uma orquestra sinfônica, não é a apresentação de um grande tenor da música,
terra não é a final de um campeonato de outra modalidade. O maior evento da terra é o culto de adoração ao Deus vivo. Por isso estão alegres. Não há nada na face da terra, não há nenhuma outra agenda que se compare com essa agenda, o culto ao Senhor. Não há nenhuma celebração ocorrendo agora em toda a face da terra que sobrepuja essa, que suplanta essa, maior do que essa, o culto ao Deus vivo. Eu não sei com você, mas vai chegando segunda, terça, já fica ansioso. Ô Senhor, chega sábado logo. Chega domingo de manhã logo, chega domingo logo. Por quê? Porque os santos vão se encontrar, porque Deus se fará presente, porque haverá o culto ao Senhor. E eu estou alegre por quê? Porque eu vou orar naquele local, porque eu vou cantar louvores, porque eu vou erguer minhas mãos, porque eu vou levar as minhas ofertas, porque eu vou estar em comunhão com os irmãos. Esse deve ser o nosso sentimento quanto à casa de Deus e quanto ao culto. O salmista, em outro salmo, também revela em Salmo 100, verso 1, ele diz: celebrai ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor. É isso que ele fala, celebrai ao Senhor, servi ao Senhor. Não, tem um adendo aqui, tem um adjetivo aqui. Não só celebrem, não só sirvam, não só compareçam, mas diz: celebrai com júbilo ao Senhor. O que é júbilo? Gozo, alegria. Celebrem a Deus no culto, na igreja, com alegria, com júbilo. Servi ao Senhor, verso 2, com alegria. O que é isso? Venham à igreja, participem do culto com disposição de coração, radiantes, alegres. Não venham com o rosto retesado, semblante cabisbaixo, não venham com um semblante odioso. Não, venham com alegria. Salmo 27, verso 4, veja a alegria dele que não cabe no peito. O rei Davi, diga-se de passagem, um dos homens que mais amou a Deus e mais amava a casa de Deus. O Salmo 27, verso 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele desejava estar frequentemente no templo, ele desejava estar frequentemente na casa de Deus. Mas para quê? Qual o objetivo? Porque ele gostava tanto de vir na casa de Deus? Para contemplar a formosura do Senhor, é para contemplar a Deus, é para ver a Deus, é para ouvir a Deus. A beleza da igreja não é outra senão o próprio Deus. Que seja essa a sua disposição. Que não seja assim: acorda domingo e olhe para o relógio. Que dia é hoje? Hoje é dia de culto. Hoje é dia de ir na igreja. Hoje é dia de ver aquele povo. Que não seja assim. Mas que você tenha ansiedade, celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Que celebração estupenda! É o culto. Olha, eu vou te falar, eu gostaria de ver ao final do Copa do Mundo, Brasil e França. Gostaria de ver no Maracanã. Talvez eu gostaria de ver uma corrida de Fórmula 1 em Interlagos, se o Senna estivesse vivo. Gostaria de ver Pavarotti cantando. Gostaria de ver, imagino que deveria ser. Eu queria ver a orquestra de Berlim, Alemanha, ou de Londres. Gostaria de participar de uma celebração dessa. Mas, meu irmão, nenhuma outra me atrai tanto, nenhuma outra mais gloriosa que o santo culto a Deus. Nenhuma se compara. Mas por quê? Porque o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, se faz presente. Não há Pavarotti, não há Cristiano Ronaldo, não há outra celebridade, estrela que brilhe com a mesma glória que o nosso Deus. Segundo, agora o salmista vai tratar
segundo ponto da minha mensagem é a chegada à igreja. Eles estão caminhando, fazendo uma romaria, eles não chegaram ainda. Agora eles vão chegar, verso 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Os peregrinos estão vindo a quilômetros de distância. Sol escaldante, frio de noite, feras no meio do caminho, ladrões, salteadores. Estão indo, estão cansados, exaustos. Agora, finalmente, eles chegam em Jerusalém. E a euforia deles é tanta por contemplar a cidade santa, de ver o tabernáculo, de ver aquela cidade de Davi, que a alegria é tanta que eles falam com a cidade. E eles elogiam ela e diz: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Eles começam a elogiá-la. Veja, ela está edificada como uma cidade que é compacta. Ou seja, veja a sua estrutura, sua arquitetura, sua beleza, veja a sua glória. É uma cidade bem construída, é uma cidade compacta, é uma cidade bela, é uma cidade formosa. Que cidade grande! As provações e os riscos da peregrinação, os medos e os temores da jornada, agora são substituídos pela alegria da chegada, pois agora os peregrinos estão seguros. E eles estão regozijando porque agora vai acontecer duas coisas. Primeiro, eles podem descansar o corpo da exausta viagem. Chegaram, agora podem repousar. Mas não só isso, agora que contemplarão a Deus no seu templo, eles também renovarão as suas almas. Por isso estão cheios de gozo. Chegaram finalmente na cidade santa, estão perplexos, estupefatos com a sua beleza. E dirigem elogios a ela, tamanha é a euforia. E agora podem descansar o corpo e podem renovar suas almas. Isso aqui, queridos, para nós aponta para duas coisas. Porque agora eles chegaram. O texto diz: os nossos pés estão dentro das tuas portas. Eles adentraram a cidade. Estão dentro dela, fazem parte dela agora. Para nós, veja só, pela graça nós também chegamos à igreja. Pela graça fazemos parte da igreja, nossos pés estão dentro. Fomos integrados a ela por Cristo, pelo sangue de Jesus, por Cristo, fazemos parte do seu corpo, estamos dentro, integrados, somos parte dela, e agora estamos livres do poder do mal e da condenação, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso o texto diz que ela é compacta. Isso dá a ideia de quê? Quando Davi escreveu, tinha ideia a unidade de várias tribos que se unem num só corpo. Cristo também une a igreja pelo seu sangue. Pelo sangue ele uniu pessoas de tribos, povos, línguas e nações e fez um povo só, que é chamado a sua igreja. Nós estamos dentro, meu irmão, através do sacrifício de Cristo. Nós fazemos parte da igreja, não estamos do lado de fora, não somos alheios a ela, não somos estranhos a ela, não, agora fazemos parte dela, fomos integrados nela, pelo sangue de Jesus, fomos unidos à igreja de Cristo, e isso pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por isso estamos maravilhados, por isso estamos como eles, eufóricos,
Por isso conseguimos contemplar a beleza daqueles que foram todos redimidos, perdoados, achados, que estavam mortos em pecados, forasteiros, alheios a esta graça, mas agora foram chamados, por isso estão felizes. A segunda coisa que aponta, nós também caminhamos nesse mundo hostil, em uma longa jornada, com problemas, dificuldades, provações, tribulações, pecados. E nós muitas vezes estamos exaustos da caminhada, oprimidos, com medo, com temor, fracos, desanimados. Não é assim? Talvez você passou essa semana assim, chegou já aqui um caco, é tanto trabalho, é tanta pressão, é tanta tentação, culpas, medos, temores. É a longa jornada do cristão. Entretanto, quando nos reunimos aqui no domingo, quando nos reunimos como igreja, quando nos reunimos no culto público, nossa alma também é revigorada. Nós somos visitados por Deus, nós somos ministrados por Deus. A palavra pregada nos confronta, nos exorta, mas nos consola. A palavra do Senhor nos ampara, a presença de Deus revigora as nossas almas. Eu não preciso perguntar aqui e pedir para levantar a mão. Quem já veio para um culto, para a igreja, cansado, abatido, desanimado, triste, e saiu renovado, revigorado, restaurado? Quem saiu oprimido, cheio de dúvidas, medos, e saiu daqui com confiança, com coragem? Porque é aqui que Deus revigora as nossas almas. Fazemos parte. Estamos na igreja do Deus vivo. A igreja também, o salmista vai mostrar que a igreja também, ou o culto, eu posso usar essas duas palavras para a mesma coisa, a igreja como o local, ou o culto público como local, porque a igreja somos nós. A igreja também é o lugar onde os remidos se encontram. Verso 4. Onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Ou na outra tradução, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. O que acontecia aqui? Davi aqui está maravilhado, ele que compôs o salmo. Todas as tribos se encontravam em Jerusalém, lembram? Eram 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Rubem, Simeão, Gade, Aser, Judá, Levi, Efraim e Issacar. Desses 12 filhos saíram seus descendentes, que formaram a nação de Israel, e era dividido por 12 tribos, 12 províncias, 12 jurisdições. Quando havia essas festas, pessoas judeus estavam espalhados por toda a parte do mundo, e judeus de todas as tribos. Todas essas tribos se encontravam em Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano, como eu disse, nas festas Pentecostes, Páscoa ou Tabernáculos. Todo o povo de Deus se reunia no mesmo lugar, no mesmo local. Era um ajuntamento, era uma cidade que agregava, que unia todos os povos, todas as tribos, se achegavam e faziam um só povo, em um só local. A igreja, você precisa aprender que aqui, meu irmão, que a igreja é formada pelos eleitos. E só os redimidos podem fazer parte dela. Aprenda isso. Esse é um local onde se encontram somente os salvos. Esse é um local onde se encontram somente os eleitos, os escolhidos. E só os redimidos compõem a totalidade da igreja. De modo que o quê? O culto público é o lugar onde todos eles se encontram. Você veio de
passados distintos, de situações distintas, em tempos distintos. Deus te salvou 1 ano atrás, há 10 atrás, há 30 atrás. Você veio de outra terra, de outra cidade, de outro estado, às vezes de outro país. Você veio de outro contexto, mas aqui é o local, aqui no culto público é o local onde todos se encontram. Todos os redimidos, todos os eleitos aqui se reúnem. E se reúnem para quê? Qual a finalidade dessa reunião? Bom, se nós temos algo em comum, nós podemos vir de aspectos distintos, espectros distintos, realidades distintas, mas todos nós temos algo em comum. Se só pode fazer parte da igreja os eleitos, e só pode fazer parte da igreja os redimidos, o que temos em comum, apesar de realidades distintas? Todos nós fomos alcançados pela graça, todos nós fomos alcançados por Cristo, todos nós fomos salvos por Cristo, e quando nós nos reunimos, a finalidade é louvar a Deus por essa graça. O texto diz, para darem graça ao nome do Senhor, verso 4, onde sobem as tribos do Senhor, para darem graça, para renderem graças ao nome do Senhor. Nós estamos aqui para adoração. Esse é o motivo maior, esses são os laços que nos unem, é o Calvário. Isso é algo que todos nós temos em comum, nosso louvor, nossa boca, nossos lábios abrem em adoração e louvor ao Senhor, em unidade, em uníssono, com o mesmo propósito, louvar a Deus pela salvação. E era isso que os judeus faziam, eles traziam sacrifícios, eles traziam ofertas, e ofereciam e davam para os sacerdotes, e os levitas pegavam cordas e começavam a entoar louvores e prestando aquele culto ao Senhor. Querido, todos os eleitos se reúnem para o extraordinário culto público. E qual a finalidade? Engrandecer a Deus, louvar a Deus. Por isso que estamos aqui. Que mais que nós fazemos? Por que comparecemos na casa do Senhor? O culto é um local onde todos os eleitos se reúnem. Para quê? Para primeiro, confessar seus pecados. Você está no local propício para confessar os seus pecados. Provavelmente você pecou essa semana. Não foi o marido que deveria ser, o pai que deveria ser. Mentiu, talvez, trapaceou, cobiçou quem não podia. Ficou irado, sentiu rancor, ressentimento. Esse local, hoje, no dia da ceia, é um dia para confessar seus pecados. Mas confessar para quê? Ele vai me julgar? Não, porque é um local onde o perdão dos pecados é oferecido. Basta você confessar. O que mais? Esse é o local onde o povo de Deus se reúne para agradecê-lo. Está vivo? O coração está batendo? Uma porta se abriu no emprego, teve alguma coisa boa? Com certeza você teve. E aqui é o local onde você irrompe em agradecimento a Deus e agradecer pela vida que tem, pela mulher que tem, pelos filhos, pela saúde, pelo emprego, pela graça do Senhor que é te dada todo dia. O que mais? Aqui é local também de você fazer as suas preces. Esse local será chamado casa de oração para todos os povos. É um local onde você fecha os seus olhos, curva a sua cabeça e ora a Deus. E apresenta a Deus suas razões, suas causas, suas aflições. Você ora a Deus. Esse é um local onde também você adora o Senhor. Adoração é prestar culto a Ele, venerá-lo, admirá-lo, apreciá-lo, exaltá-lo, se adorar a Deus. É ficar fascinado com Ele. E esse é um local onde você também louva. Louvor, muitas vezes, é feito com emissão de sinal sonoro, lábios, canto.
hino, você canta a Deus, você louva com os lábios, a plenos pulmões, em alto e bom som. Nós nos reunimos para isso. Salmo 102, Salmo 100, verso 2 diz: servi o Senhor com alegria e entrai diante dele como? Com canto, entoando, cultuando, bradando. Salmo 100, verso 4 diz: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei seu nome. O texto diz aqui que nós não só comparecemos aqui para encontrar uns aos outros, porque é assim, né? Aqui é o lugar onde as tribos se encontram, onde o povo de Deus se encontra, nós nos encontramos uns aos outros. Mas aqui é um local onde nós também encontramos o Senhor. O culto, a igreja é um local de encontro com o Senhor. Essa era a grande paixão de Davi. Ele veria a parte das tribos, ele encontraria com os seus irmãos, as tribos se reuniriam, mas a grande paixão de Davi quanto ao templo, quanto ao culto, era encontrar o grande Yahvé. Eu sou. Essa é a sua paixão? Queridos, eu tenho um parênteses a fazer. O cristianismo está muito adulterado. Você entendeu tudo errado. Você entendeu tudo errado. A igreja foi chamada de clínica da alma, hospital. A Bíblia não chama ela disso. Então você vem porque está capenga, vem para receber uma oração, para curar alguma coisa, para Deus te abençoar. E aí o seu alvo, ao vir ao culto, é a si próprio. Você vem para tratar das suas necessidades. Você vem para sentir bem, para receber uma oração forte, para sair com um pouco de paz. Então o alvo passa a ser sua necessidade. Então o seu anseio de vir, talvez, ouvir a música bonita, a Jéssica, atingir aquela nota alta, o conforto, ouvir o irmão, paquerar uma menina, paquerar um moço, o sábado, a comida, né? A parte social é muito bacana, legal, mas você perdeu completamente o propósito. Vocês são os mercenários da fé que ensinaram, os pastores da prosperidade, a autoajuda, essas igrejas triunfalistas, não tem nada a ver. O nosso grande anseio de vir à igreja, de vir ao culto, a nossa grande expectativa tem que estar centrada em uma única pessoa, não em coisas, não em objetos, não em bênçãos, mas em uma pessoa, e esta pessoa é o Senhor, é Deus. Eu não vim aqui pelo que Ele pode fazer por mim, eu vim aqui pelo que Ele é, pela sua grandeza, majestade, glória, e diante dela eu me dobro, eu me curvo. Deve ser isso. Essa é a sua aspiração de domingo. O coração não acelera, meu Deus. Hoje tem culto, o que foi que eu vou me encontrar com alguém? Quem? O grande eu sou, o grande Deus. Quem pensa que nada? Que conversa é essa? É claro que Ele, por misericórdia, nos abençoa, nos cura, faz um monte de coisa. Mas se o meu coração palpitar por essas coisas, eu estou me desviando. Tá, então o que é o culto? Ponto de encontro entre Deus e o seu povo. Deus e a sua criação. Sábado que vem vai ter um casamento que eu vou celebrar entre o Guilherme e a Nicole. E aí o Guilherme, que vai casar o noivo, falou para mim: pastor, no final do casamento, eu pretendo dançar uma valsa com a minha noiva. O que o senhor acha? O senhor vê algum problema? Não, claro, é muito comum, tradicional. Então, aquele ajuntamento tem como o ápice daquele encontro, daquele casamento, vai ser o noivo dançando valsa com a noiva. É isso que você devia fazer, pensar toda vez que viesse para o culto. Eu, a noiva, vou encontrar com meu noivo para dançar uma valsa com ele.
comunhão, intimidade com Ele. Meu Deus, se você descobrir isso, você não vai ter falta de mais nada. Ele é a joia da igreja. Ele é aquele que brilha. Agora, o salmista revela a importância da igreja no mundo. Vamos ver a importância da igreja no mundo. Verso 5. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Agora que Davi chegou, agora que os peregrinos estão no templo, Davi faz uma descrição de Jerusalém, do templo, da casa de Deus. Pois ali estão seus tronos de juízo, os tronos da casa de Davi. Então Davi confessa, é dessa cidade, é desse santuário que procede a lei. Daqui de Jerusalém sai o padrão, onde toda a terra deve se submeter. É daqui de Jerusalém que vem a justiça, porque eram os reis que julgavam nessa época, eles eram como juízes, eles legislavam, eles sentenciavam. E de Jerusalém, do trono de Davi, saía a lei, saía a justiça, saía o padrão onde toda a terra deveria andar. Ela era padrão e modelo de justiça, e as nações bebiam da sua justiça e andavam conforme a sua justiça. Isaías 2, capítulo 2, verso 3, diz isso. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. O que é isso? Jerusalém. Para quê? Para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Esse é o padrão. Aqui, o salmista está revelando a importância da igreja no mundo. O quê? Assim como Jerusalém era o padrão, a igreja é o poder moderador do mundo. A igreja é o poder moderador do mundo. É na igreja que a justiça é ensinada. É na igreja que a lei é promulgada. A igreja é padrão de comportamento, padrão de ética, padrão de justiça, onde todos os homens deveriam andar. Veja o que Paulo fala da igreja, para você saber de qual instituição você faz parte. 1 Timóteo 3,14. Timóteo, escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na igreja, como deve proceder na casa de Deus. Tá? O que é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo. Tá? Presta atenção, Timóteo. A casa de Deus, a igreja de Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. O que é coluna? A coluna é um pilar. A igreja é o pilar que sustenta a verdade. É a igreja que ergue a verdade. É a igreja que sustenta, revela, mostra a verdade. Ela não é só coluna, mas ela é o baluarte da verdade. O que era o baluarte? Coluna e baluarte não são sinônimos, as palavras gregas são diferentes. O baluarte é uma fundação sobre a qual repousa um edifício. Pois a igreja é a fundação sobre a qual repousa a verdade. A verdade está fundada, edificada, ela é construída sobre a igreja. É a igreja que sustenta, promulga a verdade. A igreja é a instituição mais importante da terra. A igreja é a instituição mais poderosa da terra. Daqui deve sair os padrões que deveriam reger esta sociedade. É ela que faz valer a verdade, faz valer a justiça. E Davi sabe disso muito bem. Agora, Davi vai mostrar a nossa obrigação para com a igreja. Sabendo, estou pintando o quadro da igreja, essa coisa maravilhosa. Qual a minha participação agora?
Qual é o meu dever quanto à igreja? Minha obrigação. Vamos ver, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Agora o salmista expressa, revela o seu dever por Jerusalém. O seu dever para com Jerusalém e o seu desejo. Qual era o desejo de Davi para Jerusalém? E qual era o seu dever? A sua paz. Ele desejava paz em Jerusalém. Por isso ele ora, ou ele pede orações por Jerusalém. Por quê? Jerusalém não estava sitiada, ou não foi fundada, não estava localizada em uma região deserta, inóspita. Ela era cercada por povos vizinhos. E muitos desses povos eram seus inimigos, que vez ou outra se envolviam em invasões e pelejavam contra Jerusalém. Então havia muitas guerras tentando destruir, invadir, conquistar a cidade. Por isso, Davi pede orações, pede que se ore por Jerusalém. E ele diz, prosperarão aqueles que te amam. E só haveria prosperidade, essa cidade só prosperaria se houvesse paz nela. Então o que Davi está pedindo aqui, ele está pedindo que as pessoas orem, para que Jerusalém seja livre de guerras, livre dos seus inimigos, livre de invasões, livre de ciladas. Que a paz reine em Jerusalém, que ela esteja em Jerusalém, porque só assim os habitantes prosperarão, terão sucesso. O que isso nos ensina, irmãos? Nós, como cristãos, é o nosso dever sermos intercessores da igreja. É sua obrigação orar pela igreja. Orar pela igreja. Como o apóstolo Paulo orou para a igreja de Filipos, Filipenses 1:9. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Ou como Paulo orou pelos Colossenses, pela igreja de Colossos, Colossenses 1:9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Você precisa ser o intercessor da igreja. Hoje, antes do culto, você orou pelo culto? Você orou para Deus guardar os irmãos para não sofrer nenhum acidente no caminho de vinda para a igreja? Você orou para Deus usar o pastor e ungir ele com o Espírito Santo? Você orou para Deus conduzir o culto e ele ser abençoado? Você tem orado para Deus trazer recursos para a igreja? Você está orando para Deus aprovar os papéis na prefeitura e nós começarmos a construção? Você está orando para não haver divisões entre o povo de Deus, para Deus guardar os irmãos fracos? Você precisa ser o intercessor. Deus falou a Ezequiel, busquei alguém que se colocasse na brecha para que eu não destruísse esse povo, e a ninguém encontrei. Agora, pelo que devemos orar? Devemos ser intercessores, mas orar pelo quê? Mesma forma que Davi pediu oração. Devemos orar para a sua paz. Que é isso? Devemos orar para Deus guardar a igreja dos seus inimigos, para Deus livrar a igreja dos seus inimigos, dos seus algozes, daqueles que querem destruir a igreja, perverter a igreja, daqueles que querem leis, governos, partidos políticos que querem destruir a igreja, calar a voz da igreja, ou que querem tirar os direitos da igreja, orar contra os hereges que querem insuflar falsas doutrinas e perverter a igreja, orar contra as forças malignas de Satanás que querem entrar na igreja e corromper a igreja. Devemos orar para Deus livrá-la dos que querem sua ruína, sua queda,
sua destruição. Pastor, mas existe gente assim? É o que mais tem. Há interesse de governos destruir a igreja. Há interesses de partidos políticos acabar com a igreja. Há interesses de governantes acabar com a igreja. Há interesses de falsos profetas corromper doutrinariamente a igreja. Há interesse de Satanás perverter a igreja, enfiando lobos e bodes para se filtrar no meio dela, para fazer com que ela caia em adultério, em fornicação, em mundanismo. Devemos orar a Deus, poupa a tua seara dessas serpentes que rastejam até ela. Caminhando agora para o fim. Não só devemos orar pela igreja, mas também trabalhar por ela. Não só devemos orar, mas trabalhar. Não só orar para que tenha paz, mas trabalhar para que ela tenha, mas também trabalhar para que ela tenha paz e paz interna. Verso 7. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Olha que interessante. No verso anterior, Davi rogou que Deus livrasse, ou pediu orações para que Deus livrasse Jerusalém dos inimigos externos, das guerras. Agora, Davi ora para que não só livre das guerras externas, mas também para que não haja guerras internas. Haja paz não fora dos teus muros. Agora ele ora, haja paz dentro dos seus muros. Que não haja divisões entre o seu povo, Senhor. Que uma tribo não enfrente a outra. Que irmãos não lutem contra outros. Que não haja divisão, porque o reino dividido não subsistirá. E tendo paz entre os irmãos, o texto diz, verso 7, haverá prosperidade. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Bênçãos seriam derramadas entre o povo se houvesse paz entre eles. Irmãos, é nossa obrigação, escute isso, trabalhar para a unidade da igreja. Trabalhar, meu irmão, para que não haja fofocas na igreja, contendas, divisões, dissensões, facções. É nosso dever, quando perceber um foco de contenda, de divisão, é nosso dever dissipar aquilo. Um grupinho falando mal de pastor, você fica sabendo, desfaz aquilo. Um irmão levantando contra o outro. Estes focos de fofoca, esses focos de blocos, de facções, de divisões, de grupo contra grupo, liderança contra liderado, irmão contra irmão. Você deve trabalhar para unir, para reconciliar, para pôr panos quentes, para dizer deixa disso, para consolar, para orar, para aconselhar e impedir que haja divisões. Um puxando o tapete do outro, um falando pelas costas do outro, um apunhalando o outro pelas costas. Isso pode acontecer, muitas vezes o nosso coração inflama, Satanás consegue inflamar e às vezes isso acontece. Mas quando acontecer, ouve o irmão que vai te repreender, não deixe isso permanecer. Gálatas 5,14 diz, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 15, mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois corre o risco de se destruírem. Paulo usa o termo mordendo, devorando, avançando um no outro. Não pode ter isso. Efésios 4:2, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Verso 3, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Paulo dá uma ordem, uma recomendação. Efésios, sejam amáveis, sejam humildes, sejam pacientes e façam todo o possível para serem unidos. Então aqui, Davi pede que nós trabalhemos pela unidade da igreja. Você tem desavença com alguém?
tem barreira, não olha na cara de um ou nem de outro, tem problema, tem ferida, tem mágoa, tem trauma, já falou mal, está falando mal, deixa disso. Vai até essa pessoa, se reconcilia, quebra essa barreira, fecha essa ferida, tira essa mágoa. Porque o texto diz, haja paz dentro dos seus muros. E se houver paz, vai haver prosperidade. Prosperidade é o que está no Salmo 133, 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O que acontece? É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali onde? Onde há união. Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É na união que somos abençoados. É no perdão, é na reconciliação. 7, agora Davi nos concita a sermos exemplo. Não só falar, não só orar, mas sermos exemplo. Verso 8. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Davi não só aponta os problemas, não só ordena que orem, mas também ora e pede a paz e trabalha pela paz. E ele também é um exemplo de paz. E o desejo pela paz, veja só, não era somente para ele, mas por amor ao seu povo. Por causa dos meus amigos e irmãos, direi, paz esteja em ti. E aqui Davi serve de exemplo. Ele mesmo não só aponta os problemas, não só ordena que orem, mas também ora e trabalha pela paz. Irmãos, não só aponte o dedo, não só acuse, não só critique, não só fale o que tem que fazer, o que está errado, mas trabalhe também, irmão. Sejam os primeiros a fazer, sejam exemplos. Você critica quem chega tarde, chega mais cedo. Você critica quem não vem na limpeza, vem você na limpeza. Você critica quem fala mal da vida dos outros, vai lá e apazigua a contenda. Seja exemplo na casa de Deus, seja exemplo de piedade, seja exemplo de oração, seja exemplo de bom marido, de boa esposa, seja exemplo de conduta cristã, seja um padrão a ser seguido, um padrão de jovem a ser seguido, um padrão de jovem a ser admirado, um padrão de casado a ser admirado, seja. Filipenses 4:9, o que também aprendeste a receber, se ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Seja exemplo. Você é um modelo de jovem mulher cristã a ser copiada, de vestimenta, vocabulário, piedade, devoção, obediência, paz, temor a Deus. Você é um exemplo de jovem santo, reto, correto, a ser seguido pelos outros. Você é um exemplo de pai, de marido, um exemplo de zelo, seja exemplo. E agora, fim. Davi vai encerrar mostrando qual deve ser nossa motivação com tudo isso. Aonde eu encontro forças para fazer isso que foi pregado com a igreja? Da onde vem a motivação para ir ao culto, para celebrar com júbilo, para reunir com os irmãos, para ser exemplo? A nossa motivação quanto à igreja. Verso 9. Diz assim, por amor dos meus irmãos e amigos. Não, peraí. Por amor, verso 9. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Davi amava a Deus. E essa era a sua motivação para fazer o bem à casa de Deus. A casa de Deus aqui era um símbolo da presença de Deus. Quando Davi diz por amor da casa do Senhor, era o mesmo que dizer por amor ao próprio Senhor, buscarei teu bem. Davi amava Deus,
Essa era a sua motivação para fazer o bem à casa de Deus. E porque ele amava a Deus, consequentemente ele também amava a cidade de Deus, a casa de Deus, pois era ali que Deus estava e Deus habitava. Essa era a motivação. Irmão, qual é a sua motivação para trabalhar pela unidade, para vir ao culto? Qual é a sua motivação para buscar o bem da igreja? É o amor que você tem a Cristo. É por amor a Cristo que eu busco o bem da igreja, porque ela é a sua noiva, ela é o seu templo, ela é o lugar onde Ele habita. Queridos irmãos, devemos amar a igreja de Cristo, devemos amar os irmãos em Cristo, devemos amar o culto ao Senhor, devemos amar estar na igreja. Essa é a nossa motivação, o amor. E porque eu amo a Cristo, consequentemente, eu devo amar a sua igreja, igreja esta que Ele amou e a si mesmo se entregou por ela. Por isso que eu amo, eu desejo o bem dela. Você conhece aqueles irmãos? Fala mal da igreja perto deles para você ver. Fala mal do pastor deles perto dele para você ver. Fala mal do culto, do louvor. Fala mal do Tiago, da Jéssica. Fala mal. Você vai arrumar problema. Eles ficam revoltados. Por quê? Porque eles amam a igreja. Eles têm zelo pela igreja, zelo pela liderança, zelo pelos irmãos. Essa deve ser a motivação. E eu quero convidar você a amar a igreja. Ah, pastor, mas tem tanto hipócrita lá. Tem, mas cabe mais um. Vem, faz parte dela. Vem. É o lugar perfeito para você. Essa é a igreja. Agora vai cá. Você não gosta de fazer parte dela? Meu irmão, se tem uma coisa que eu gosto de ser crente. Que coisa gostosa, que coisa, que se compara a isso? Não é bom demais você ser cristão, você vir aos cultos, você fazer parte disso? Quantas pessoas tem em Franca? 360, 380 mil habitantes. Olha aqui quantos tem aqui, olha quantas igrejas. A maioria não faz parte. Países inteiros sem igreja, continentes inteiros que são ateus, muçulmanos. Deus escolheu só um grupo pequeno, e dentre esse grupo pequeno está você, glória a Deus por isso, você faz parte da igreja. Vamos fechar os olhos e orar.